Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nessa semana, que é a semana 4 do PET volume 7, vocês vão ver que o PET ele não introduz nenhuma informação nova sobre pirâmide e cones. Ele apenas quer avaliar o que a gente aprendeu nas 3 semanas anteriores, ok? Então basicamente a gente vai fazer só exercícios. Bom, então vamos a eles. Questão número 1, está dizendo o seguinte. Leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificam como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2. Então, pessoal, a ideia aqui é julgar corretamente essas duas afirmativas e ver qual dessas pessoas aqui acertou esse julgamento, ok? Bom, então a primeira afirmação está dizendo o seguinte: no cone circular reto, a altura é menor que a geratriz? Bom, pessoal, então aqui, ó, como eu disse para vocês responderem esses tipos de questões que foram trabalhados tanto no PET 6 quanto no PET 7, você tem que saber os conceitos apresentados. Porque vejam que a gente não precisa fazer nenhuma conta para responder isso, a gente precisa apenas saber os conceitos. Então, vocês têm que lembrar aí como é que é uma figura de um cone circular reto. Bom, pessoal, cone circular reto tem essa forma aqui, ok? Como é que a gente caracteriza um cone de forma que ele seja reto? Vocês vão ver, quando a gente tem o vértice aqui do cone e a gente projeta ele ortogonalmente ao plano que contém a base, você vai ver que essa projeção desse ponto no plano que contém a base cai exatamente no centro da circunferência. Quando isso acontecer, a gente tem o quê? Um cone circular reto, certo? E está falando o seguinte, nessa situação onde você tem um cone circular reto, está dizendo que a altura é menor do que a geratriz. E lembrando, pessoal, o que é uma geratriz? Uma geratriz nada mais é que são todos os segmentos cujas extremidades são o vértice e um ponto da circunferência. Então vejam que desse vértice até aqui esse ponto da circunferência é uma geratriz, desse vértice até aqui esse ponto da circunferência também é uma geratriz, desse vértice até esse ponto aqui da circunferência é uma geratriz, e desse vértice aqui também do cone até esse ponto da circunferência também é geratriz. E a gente sabe que uma propriedade aí de um cone reto é que todas as suas geratrizes têm a mesma medida, certo? E vejam que nessa situação aqui, ó, que daqui até aqui, essa distância é menor do que daqui até aqui. Vejam que desse ponto até o plano, vejam que a altura é exatamente a distância do vértice até o plano que contém a base, certo? E vejam que essa é a menor distância, certo? Vejam que daqui até aqui é uma da distância do vértice até o plano, no entanto, não é a menor. Então vejam que num cone circular reto, a altura é sempre menor do que a geratriz. Portanto, essa afirmativa aqui, a número 1, pessoal, está correta, ok? O que está falando a número 2? Então, a primeira é verdadeira, certo? O que está falando a número 2? A número 2 está dizendo o seguinte. Se a base de uma pirâmide é um hexágono, então ela tem 6 faces laterais. Então, pessoal, a partir apenas dessa afirmação aqui, vocês deveriam saber falar se ela é verdadeira ou falsa. Vejam que nessa questão número 1 aqui, pessoal, não tem nenhuma figura. Isso aqui eu coloquei para ajudar vocês a responderem, mas vejam que ela não veio. Então, a gente tem que saber os conceitos para poder responder elas. Mas, facilitando aí para vocês, pessoal. Isso aqui é uma figura, é uma pirâmide hexagonal, ou seja, cuja base é um hexágono. E vocês vão ver, pessoal, que sim, certo? Uma pirâmide cuja base é um hexágono, ela tem 6 faces laterais. E por que isso acontece, pessoal? Porque vejam que todas as faces ela tem em comum com o polígono na base um lado, certo? Ou seja, o número de faces corresponde ao número de lados do polígono da base. Se o polígono da base é um hexágono, quer dizer que as faces laterais, a quantidade de faces laterais, vão ser 6, porque um hexágono tem 6 lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam que tem 6 faces laterais. Por quê? Porque o polígono da base é um hexágono. Portanto, a segunda afirmativa ela também é verdadeira. Então, as duas afirmativas são verdadeiras, pessoal. Então, vejam aí que o Alberto falou que as duas são falsas. Então, ele errou as duas.
A Betânia falou que as duas são verdadeiras. Ela acertou as duas. Carlos falou que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Ele acertou somente na segunda afirmação, certo? No segundo julgamento. E Dirce falou que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ela acertou somente na primeira, a segunda ela errou. Então, quem acertou as duas classificações foi somente a Betânia. Portanto, letra B. Ok? Bom, pessoal, então vamos aí para a questão número 2. Ok? Vamos lá. Número 2 está dizendo o seguinte. Sobre os poliedros são feitas as seguintes afirmativas. Em qualquer pirâmide, o número de vértices da base é igual ao número de arestas laterais. Da terceira, em qualquer pirâmide, o número de arestas da base é igual ao número de faces laterais. E a terceira, a altura de um cone circular reto é sempre maior do que sua geratriz. E pede para a gente determinar quais dessas aqui são as afirmativas que são corretas, ok? Bom, pessoal, então o que está dizendo da primeira? Vamos julgar aí uma por uma. Da primeira está dizendo o seguinte, em qualquer pirâmide, o número de vértices da base é igual ao número de arestas laterais. Pessoal, vejam que a gente não precisa de de uma figura para verificar se isso aqui é verdadeiro. Veja que a quantidade de vértices da base é sim a quantidade de arestas laterais. Por que isso acontece? Porque todos os vértices da base estão ligados em uma das arestas laterais. Só para vocês conseguirem enxergar aqui, que a gente tem uma pirâmide de base quadrada, certo? E veja que cada um dos vértices da base, quem são os vértices da base? São esses aqui, o A, B, C e D. Vejam que os vértices da base eles estão ligados às arestas laterais, pessoal. Então, a quantidade de vértices então existe um vértice para cada aresta lateral, certo? Então, se a quantidade de vértices da base, no caso aqui dessa figura, são 4, quer dizer que a gente vai ter 4 arestas laterais. Se fosse 5 vértices da base, você teria 5 arestas laterais. Se fosse 8 vértices na base, 8 vértices da base da pirâmide, você teria 8 arestas laterais. Certo? Então, portanto, vejam que a primeira ela é verdadeira. Ok? Vamos avaliar agora a segunda. Em qualquer pirâmide, o número de arestas da base é igual ao número de faces laterais. Pessoal, vejam que isso também é correto. Veja que as arestas da base nada mais são que o quê? Os lados do polígono da base. Vejam que essas aqui que são as arestas da base, pessoal, são os lados do polígono da base, que no caso aqui a gente tem um quadrado, certo? E veja que existe uma face para cada uma dessas arestas. Por quê? Porque vejam que as faces de uma pirâmide, que são triângulos, as bases desses triângulos são comuns aos lados do polígono da base. Então, para cada polígono da base, para cada lado do polígono da base, a gente vai ter uma face lateral. Ou seja, para cada aresta da base, a gente vai ter uma face lateral. Ou seja, a quantidade de arestas da base é igual ao número de faces laterais. Portanto, a segunda é verdadeira. E a terceira? Está dizendo o seguinte, que a altura de um cone circular reto é sempre maior do que sua geratriz. Isso a gente, pelo que a gente viu na anterior, pessoal, a gente sabe que essa questão aqui é falsa. Vejam que a gente tem um cone circular dessa forma aqui. E veja que a altura desse cone é sempre menor do que as geratrizes desse cone. Vejam que esse segmento aqui é menor do que esse segmento aqui, que é uma das geratrizes do cone. A gente sabe que num cone reto circular, a medida das geratrizes são todas iguais, certo? Então, daqui até aqui é igual a daqui até aqui, certo? Daqui, desse vértice até aqui, esse ponto da circunferência tem o mesmo tamanho que daqui até aqui. Da mesma forma que desse vértice até esse ponto da circunferência também é uma geratriz que tem a mesma medida, porque em cone reto a medida das geratrizes são todas iguais. E vejam que esse segmento daqui até aqui é maior do que esse que vem daqui até aqui, que é a altura. Então vejam que, na verdade, a altura de um cone circular é sempre menor e não maior do que a sua geratriz. Portanto, essa afirmativa terceira aqui é falsa. Portanto, estão corretas as afirmativas apenas A1 e A2. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Ok? Beleza, pessoal. Então, vamos aí para a questão
número 3. Pessoal, está dizendo o seguinte, na 3. Uma artesã decidiu fazer suas próprias embalagens. Ela então começou a criar caixas para guardar suas peças. As figuras a seguir representam duas dessas caixas. Ao fechar as duas caixas, os sólidos obtidos serão, respectivamente, e dão aí essas 5 alternativas. Mas vocês vão ver, pessoal, que a gente consegue determinar isso aqui sem precisar de olhar as alternativas. Vejam que essa figura aqui, pessoal, caracteriza o quê? Uma pirâmide. Por quê? Porque vejam que a gente tem uma única base e as demais faces são triângulos, certo? Um triângulo para cada lado do polígono da base. Então veja que aqui a gente tem o quê? Uma pirâmide cuja base é um quadrado, então a gente tem uma pirâmide quadrangular, certo? E a gente tem 4 faces triangulares, por quê? Porque a base é um quadrado. E veja que quando você traz esses triângulos aqui para o centro do quadrado, você forma então uma pirâmide. Então vejam que a primeira figura é o quê? Uma pirâmide quadrangular. Por que ela é quadrangular? Pois sua base é um quadrado. E vejam que essa figura aqui, pessoal, caracteriza um prisma. Por que caracteriza um prisma? Porque veja que essa figura tem duas bases que são congruentes, certo? Quem são essas bases aqui nessa figura? São esses dois triângulos aqui. Vejam que eles têm o mesmo tamanho, certo? Eles são o mesmo triângulo. E vejam que as demais faces dessa figura aqui são paralelogramos, né? Que no caso aqui são os retângulos. E a gente sabe que um prisma ele é formado por duas bases, que elas são paralelas e congruentes, que no caso aqui são os triângulos. Quando você vai trazer essa figura para cá, para esse sentido, e essa para cá, elas vão ficar paralelas e elas são congruentes porque elas são exatamente o mesmo triângulo. E num prisma, as faces laterais são todos o quê? Paralelogramos. E aqui, vejam que tem um prisma reto, portanto, as faces laterais são todas retângulos, certo? Então a gente tem um prisma o quê? Da mesma forma como as pirâmides, pessoal, os prismas são denominados com base na sua base. Se a base são triângulos, então a gente tem aqui um prisma triangular. Então a gente vai procurar nas alternativas uma pirâmide quadrangular e um prisma triangular, ok? Bom, então na letra A está dizendo o seguinte, que é um tronco de pirâmide e um cone. Não é tronco de pirâmide nem cone, certo? A gente sabe que é uma pirâmide e um prisma. Na letra B está dizendo o seguinte, que é prisma e pirâmide quadrangular, certo? Aí você pode pensar, bom, professor, então é essa. Só que o problema dessa questão aqui, pessoal, é que o enunciado está pedindo respectivamente. Então tem que ser necessariamente nessa ordem. Primeiro a pirâmide quadrangular e depois o prisma. Por isso que não pode ser a B, certo? Letra C está falando que é uma pirâmide triangular e um cubo. Isso daqui não é cubo e isso daqui é uma pirâmide quadrangular. Então não pode ser a C. Na letra D está dizendo que é uma pirâmide triangular e um paralelepípedo. Isso daqui é uma pirâmide quadrangular e isso daqui é um prisma triangular. Ok? E a letra E, né, que é o que sobrou para a gente colocar, é o que é a resposta correta. Porque está dizendo na E que é uma pirâmide quadrangular, que é a primeira figura, e a segunda é um prisma. E realmente é um prisma. Certo? Ele nem especificou que tipo de prisma aqui, mas a gente sabe que é um prisma triangular, pois sua base é um triângulo. Bom, pessoal, então vejam aí que a alternativa correta é a letra E. E com isso eu resolvi nessa videoaula as 3 primeiras questões aí da semana 4 do PET volume 7. Resolvo com vocês demais nos próximos vídeos. Então vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau!